Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Olá, olá, olá. Lohane, como sempre, muito pontual. Dinha, seja bem-vinda pelo Instagram. Quem está chegando pelo Facebook aí, vamos lá, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Atrasei aí 2 minutinhos, que às vezes o Instagram não entra. E aí tem que desligar e ligar o celular para entrar. Aí atrasou 2 minutinhos, mas estamos aí começando. Muito bem. Olha só, Zé. Opa, Zezinho tá aí, seja bem-vindo. Ótima noite, Lohane, Miriam, Tatá. Quem tá aí pelo Instagram, já vão dando o seu boa noite também. Demora um pouquinho mais pelo Instagram para subir aqui as mensagens, mas já tá chegando o pessoal também aí pelo Facebook, né? O Instagram, pessoal, eu já tô vendo ali. Facebook que demora um pouquinho mais para subir aqui as mensagens do pessoal. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. É isso aí. Quem mais está chegando aí? N, boa noite. Oi, Miriam. Quanto tempo. Saudade de vocês aí, de todos vocês. Pessoal do Instagram, não estou vendo os comentários. Ah, Neuzinha. Oi, Neuzinha. Bem-vinda. Neuzinha sempre parceira. A Lu, seja bem-vinda, mana. Pessoal lá de Santa Zélia. Todos bem-vindos e bem-vindas. Muito bem. Gostou, Lohane? Para variar um pouquinho os cenários aqui das lives, para não ficar muito enjoativo para vocês. Muito bem. Sandro chegando, Orzeni, Sabino, Grande Águia, de Santa Maria, Rio Grande, pessoal de Santa Zélia, Mano, de Curitiba, pessoal do Norte também aí. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nosso assunto de hoje é acredito que a nossa última live, para a gente conversar, na verdade, nosso último bate-papo sobre hábitos e comportamentos. Mudança de hábitos, o que me impede de mudar, quero mudar, mas não consigo, o que eu faço? Então, eu acredito que essa live de hoje a gente encerra esse assunto e depois, na próxima live, eu quero falar um pouco mais sobre inteligência emocional, muito importante para esse momento. E antes de eu fazer uma interrupção de 2 semanas, que eu vou viajar para o norte, para o aniversário do meu pai, lá para Santa Zélia, Astorga, eu quero falar sobre traços de personalidade também, que é muito importante para a gente entender um pouquinho sobre comportamento e inteligência emocional, também falar sobre traços de personalidade. Quero ver se eu consigo fazer isso antes aí, até o dia 8, até o dia 7, 8 de abril. Muito bem, quem mais chegou aí? Olá, Dani, Sérgio, André. Ô, André, seja bem-vindo, herói. Boa noite, mano, também a G. Olha só, bem-vindo a G. A G que faz aí a dupla parceria importante aí do programa de toda quarta e sábado. Hein, G? Junto com Eliandro. Muito bem. André parceiro, Rodrigues, Ledson também, muito bem. E a gente viu aí na última quarta-feira, teve o sorteio do livro, gostei muito, foi ontem, né? Sorteio do livro, até postei também nas minhas redes aí pro pessoal, os grupos para o pessoal ver. Uma ganhadora lá de Pitangueiras, conheço Pitangueiras. E pelo que eu fiquei sabendo, tive uma boa notícia, o segundo livro que saiu junto com o primeiro, mas ele é um pouquinho mais pesadinho, eu acho. Deve ser por isso. Ele chegou 2 dias depois. Chegou hoje. Não é isso? O Eliandro está aí. Boa noite, Eliandro, G. Parece que chegou hoje o Farol da Sabedoria, que é o segundo livro. E aí fica à disposição do Eliandro e da G, desse programa que eles fazem, dessa live que faz toda quarta-feira às 20 horas, no Facebook do Eliandro VR, e todo sábado às 21, que é no Túnel do Tempo. E como a gente está falando aqui, vamos falar sobre mudança de hábitos, interessante e oportuno, Eliandro e G, este livro está chegando aí, nada acontece por acaso. Eu estava refletindo sobre isso, e essa live de hoje é um convite à reflexão
Porque O Farol da Sabedoria é um livro, é o meu segundo livro, o terceiro tá, hoje eu fiquei sabendo, né, eu passei um e-mail aí para o pessoal da editora, a Pris, lá de Curitiba, ele está na fase de edição, está dentro do cronograma, provavelmente início de abril, a gente já tem esse livro aí. O terceiro, O Poder das Escolhas. O Poder das Escolhas, terceiro livro. Este é o segundo, Farol da Sabedoria. Esse livro contém umas 200 fábulas. Fábulas são metáforas, são parábolas, são histórias, são contos. E o que normalmente, qual era o hábito, né, na época dos nossos avós, até na época dos nossos pais, qual era o hábito que eu gostaria muito, inclusive, que voltasse? Porque as crianças hoje não recebem muito estímulo para a leitura, ou até recebem, mas tem mais estímulo para as redes sociais do que para a leitura. Concordam? A Neuzinha tem, muito bem. É isso mesmo, a Neuzinha ganhou numa das lives. Eu fiz uma pergunta de uma mensagem lá, se não me engano, era do Papa Francisco, e ela matou a charada e levou o livro. Esse segundo livro aqui, O Farol da Sabedoria. E aí, qual que era o hábito da vovó e do vovô, do papai e da mamãe com as crianças antes de dormir? Contar historinha. E nesse livro, com 200 historinhas, e o nosso cérebro, nossa mente inconsciente, é uma forma muito lúdica e criativa de você passar mensagem, de você ensinar, de você educar. Eu acredito que o mestre dos mestres sabia disso, porque ele se utilizava muito desse recurso das parábolas para passar ensinamentos. E o cérebro, na verdade, o nosso cérebro, ele não entende palavra em si. Ele entende o significado daquela palavra. Ele faz a compreensão, a leitura do significado da palavra, do texto, enfim, da frase. Por isso que as histórias, as parábolas, as metáforas, enfim, as fábulas são tão ricas, ao passar o conhecimento de uma forma assim muito criativa. Conta uma historinha, dificilmente a pessoa esquece, não é? Eu me lembro ainda de algumas historinhas. Quem não se lembra, nós temos aí... Claro, esse livro aqui, ele vai até 600 anos antes de Cristo, quando surgiu com Esopo essas histórias, que foi o primeiro escritor fabulista a associar as competências humanas a dos animais. Ele começou com aquela história... Estou falando isso porque é importante incentivar esse hábito. A cigarrinha, por exemplo, a cigarra, ela está atrelada ao quê? A formiga. Lembra da história da formiga e da cigarra? Lembra da história do leão? Tem muitas histórias associadas à raposa. Qual que é a qualidade? Ou, né, não é bem uma qualidade, né? É muito astuta a raposa que Esopo utiliza nas fábulas dele. O macaquinho esperto, né? Enfim, tem várias histórias, são 200, que bem que os nossos pais, né, de hoje, essa geração atual, poderia voltar a utilizar esse recurso com as crianças antes de dormir, antes delas dormirem. Imagina a criança, ou até mesmo um adulto, ler uma fábula, ler uma metáfora e depois adormecer. Tenho certeza que vai dormir melhor, vai ter uma noite muito melhor, sono muito mais reparador do que redes sociais, do que televisão. Muito bem, o que te impede de ver feliz? A Lorraine disse que é livro de cabeceira dela. Muito bem, a Neuzinha dizendo aqui, deixa eu colocar a mensagem da Neuzinha aqui, que dá para colocar na tela. Me lembro até hoje dos causos, os famosos que minha saudosa tia Neuza contava quase toda noite, para mim, meus irmãos e meu primo. A gente se lembra. As histórias, incrível, né? São como as nossas experiências. A gente se lembra das nossas experiências, das nossas viagens. Você se lembra e vem aquele sentimento gostoso quando você se lembra. São experiências realmente incríveis e que fica na nossa memória. Uma leitura com certeza, o ganhador, né, Leandro IG, o ganhador ou a ganhadora desse livro aqui,
com certeza, se gostar da leitura e se utilizar este livro para contar historinhas para os filhos ou para si mesmo, no dia a dia, com certeza terá muita utilidade esse livro aí. Muito bem, Davi chegou também, seja bem-vindo, Adriano. Quem mais chegou aqui pelo Facebook? Ana Liana. Oi, Ana, olha só. Ana, que saudade. Ana lá de Ribeirão Preto. Leitura de bons livros físicos, sempre muito bom, com certeza. A Juliana está aí também. E vamos lá. Vamos começar, então, com mudança de hábitos. Como eu disse no início, e como eu coloquei no texto, eu quero utilizar bastante essa live para a gente refletir. Eu acredito que o momento é muito apropriado e oportuno para reflexão. Deixa eu só ver aqui a pergunta da Ana. Vou amar, como faço para ganhar? Tem que ver, eu acredito que vai ser sábado agora, às 21 horas, no Facebook do Eliandro Verri. Se não for sábado, vai ser na próxima quarta, tá, Ana? Tem o pessoal do mundo todo que participa dessas lives dele. A rede social é o mundo todo, então é só você participar. Ontem teve um sorteio do primeiro livro, e se não for sábado, tá a critério do Eliandro e da G, será na próxima quarta. Eles vão sortear, vão fazer o sorteio para quem tiver na live participando. Sábado é das 21 às 23, no Túnel do Tempo. São só aquelas músicas assim, dos anos 80, 90, 70, cada música incrível, né? Eu vi que a Neuzinha, o Luiz, o pessoal tem participado, a Lu de vez em quando participa também, tem participado aí das lives do Eliandro e da G. E podem falar se gostaram ou não. Com certeza estão gostando porque estão participando mais vezes, continuam. Arnaldo está aí, seja bem-vindo, querido Arnaldo também, aí pelo Instagram, pessoal que está chegando, Janaína, sejam bem-vindos. Então, respondendo a Ana, para concorrer o livro, esse segundo livro, sábado agora, às 21 horas, no Facebook do Eliandro Verri, ou na quarta-feira que vem. Aí vocês participam lá. E eu vou ficar torcendo aí para ver quem é que vai, na expectativa, para ver para onde é que vai o livro, para onde vai viajar o segundo livro. O primeiro foi para Pitangueiras. Sorteio vai ser no sábado, o Leandro já confirmou aqui pelo Facebook. Vai ser no sábado então, Ana, e quem mais quiser participar, Eliandro Verri no Facebook, no programa Túnel do Tempo de sábado às 21 horas. Muito bem, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de já compartilhar com vocês. Você acredita que é possível? Um questionamento. Eu vou hoje questionar muito porque nós costumamos, na programação neurolinguística, a gente utiliza muito isso. Perguntas poderosas. Perguntas poderosas. Se você quer desafiar alguma crença, quer desafiar algum paradigma, Eliandro Verri. É Eliandro com I. Eliandro Verri com V. Ele está no Facebook aqui. Eliandro Verri, com dois... V-E-R-R-I. Eliandro, com I. Só procurar lá, que ele, com certeza, se você... Ali no Facebook, você vai achar. Ó, o pessoal... Ó, a Ana, pelo visto, acho que vai para Ribeirão Preto, hein? Esse segundo livro aqui. Qualquer dúvida, só perguntar, Ana, fique à vontade. Você acredita que é possível, falando de perguntas e questionamentos? Porque, como eu disse, é muito importante que a gente saiba fazer perguntas, boas perguntas. A inteligência, a sabedoria, está na dúvida. Eu sempre, nós fomos, pelo menos eu me lembro, sempre na escola, das pessoas não gostarem muito de quem tinha dúvida, de quem fazia perguntas. Primeiro porque o pessoal, as perguntas sempre ficavam para o final da aula, e a galera quer ir embora logo. E se eu for começar a fazer pergunta, o professor vai ficar respondendo. Então a maioria quer sair da sala. E se você começasse a fazer pergunta, depois lá fora já sabe. Você não era muito bem querido, muito bem visto. Então,
E já tinha também aquela questão da dúvida, na minha época, inclusive, utilizava-se chamar o dicionário pai dos burros, né? Quem tinha dúvida, quem tinha... Enfim, fazer pergunta não era muito bem visto, nem muito bem-vindo. Mas eu já ressignifiquei isso, eu gostaria que, se tem alguém que ainda tem esse paradigma, que tem essa crença de que perguntar, de que ter dúvida não é sinal de sabedoria, pode ressignificar aí, porque com certeza é. A inteligência está na pergunta. A sabedoria está em saber fazer pergunta. E não em ter as respostas. Cuidado com quem tem muitas respostas. Cuidado quando a gente começa a tirar muitas conclusões em vez de ter dúvida. Então é importante sempre se questionar. E eu vou utilizar muitas perguntas na live de hoje. A primeira que eu quero te perguntar é: você acredita que é possível viver feliz, saudável, emocionalmente próspero ou próspera, engajado ou engajada, com senso de sentido e propósito na vida? Vou repetir: você acredita que é possível viver feliz, saudável em todas as áreas, emocionalmente próspero ou próspera, engajado e com senso de sentido e propósito na vida? Por que desta pergunta? Estamos falando de mudança de hábitos, estamos falando de mudança de comportamento. Quem que não tem um comportamento ou um hábito aí que queira mudar? Com certeza todos nós temos hábitos e temos comportamentos e temos hábitos que a gente não... São aqueles hábitos que consideramos não muito saudáveis ou ruins, que não nos ajudam muito, não favorecem alcançarmos os nossos objetivos. Você acredita que é possível viver feliz, saudável, emocionalmente próspero ou próspera? Vamos lá. Vamos começar os nossos questionamentos aqui. Quero compartilhar com vocês. Eu já fiz algumas perguntas já no enunciado da nossa live de hoje. Que comportamentos e hábitos eu preciso mudar? É importante que você se faça essa pergunta. Eu estou aqui para refletir com você. Que comportamentos e hábitos eu preciso mudar para ter uma saúde emocional equilibrada? Além da saúde física, do corpo físico, que é importante, é muito importante, mais do que nunca é importante, também uma saúde emocional equilibrada. Que comportamentos e hábitos preciso mudar? Com o que ou quem eu me permito ficar estressado, estressada? O que me preocupa em demasia? O que eu domino, por exemplo, nesse momento que eu estou falando com vocês, como eu já disse em outras lives, os vizinhos, e eu gosto muito de animais, mas eu não tenho cão, né? Não tenho cachorro aqui, né? Dessa vez eu tenho uma gatinha. E ela é silenciosa, o gato geralmente é silencioso, eles não fazem muito barulho. Mas os cachorros, eles são pagos, né? A missão deles é fazer barulho. Então, vocês devem estar ouvindo aí os cachorros dos vizinhos fazendo o que eles mais sabem fazer, barulho. Agora, dentro dessa questão de estresse, de preocupação, o que eu domino nessa situação? Vamos supor que eu estou falando com você, é um exemplo. Estamos citando um exemplo que está acontecendo agora. O que eu domino nessa situação? Eu tenho controle sobre os cachorros latirem ou não? Não tenho. Não consigo controlar. Isso não está no meu domínio, não tenho controle sobre isso. Se eu me estressar com isso, é a reação que eu estou tendo. E com essa reação de estresse, de repente eu vou ter algum comportamento, alguma reação emocional. Vou me comportar de determinada maneira. Pode ser até que eu faça escolhas e que, de repente, eu não vou me arrepender depois das escolhas que eu fiz, no calor do estresse. Agora, sobre isso, eu tenho controle. Eu digo controle não gosto muito da palavra controle, domínio. O domínio das minhas emoções, o domínio da minha reação, o domínio do meu comportamento em relação
ao estímulo que eu estou recebendo externo, que são os cães que estão latindo e que eu não tenho nenhum tipo de controle sobre eles. A não ser aceitar. Não vou caçar confusão com os vizinhos. Não me atrapalhe em nada, já me acostumei, já estou há um ano aqui. É bem-vindo o som deles. Eu sei, eu ressignifiquei dessa maneira, porque eu sei que eles... Uma das missões, uma missão deles é fazer barulho mesmo. Eu brinco até que eles ganham para isso. O que eu domino, mas no dia a dia, além dessa situação, a gente está falando de mudança de hábito. E eu fiz a primeira pergunta, que comportamento e hábito eu preciso mudar para ter uma saúde emocional equilibrada? E agora eu falei de estresse. Você quer uma emoção que cause maior dano para o coração, para o seu corpo físico, para o seu corpo emocional, do que o estresse? Do que a preocupação, do que a ansiedade, do que a angústia, do que a tristeza? Preocupação em demasia. Então, que é muito importante autoconhecimento. A gente já falou bastante sobre autoconhecimento e a gente vem falando nas outras lives sobre autoconhecimento. Ou seja, eu me dar conta naquele momento que eu estou sentindo aquela emoção, e ao me dar conta, aquela emoção, ela se transforma num sentimento. Eu estou dando um significado para aquele estímulo. E ao me dar conta, eu dar a melhor resposta e não reagir emocionalmente, porque quando nós reagimos emocionalmente, quase sempre nos arrependemos das consequências. Um exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo do trânsito, o exemplo da fila. As pessoas que se estressam facilmente com fila no trânsito. Fazia algum tempo que eu não dirigia nas estradas aqui de Santa Catarina, nas SCs, na 401, que é a SC que tem acesso aqui ao norte da ilha, são 2 pistas, mas você precisa ver os apressadinhos, como eles dirigem, até mesmo dentro da cidade, muitas vezes. E cadê, se você não tem um equilíbrio emocional, qual escolha que você faz? Se você já não está habituado a lidar com essa situação, você vai ficar ali na pista da esquerda para dar uma liçãozinha. Se ele quiser ele que ultrapasse pela direita, ou que ele fique ali atrás, e aí você vai puxando fila. Ou você sai, deixa que vai em paz, deixa que vai em paz o apressadinho, tomara que chegue no destino em paz também. De quais experiências vividas eu ainda carrego o sentimento de culpa, de mágoa, de tristeza? Qual a importância disso para a mudança de hábitos? Influencia meu comportamento, minha vida? A culpa, o sentimento de culpa é um dos maiores males da humanidade atualmente. É inconsciente isso. Isso traz consequências, muitas consequências. E qual é o remédio para resolver isso? Sentimento de culpa, sentimento de mágoa, ressentimento e de tristeza que ainda carregamos, ou que você carrega, ou que eu carrego em relação a algumas experiências vividas. São experiências já vividas, não está acontecendo aqui e agora. Eu já passei por essa experiência, mas eu ainda carrego emoções negativas. Como que eu faço para ressignificar? Como que eu faço para me desprender dessa carga emocional? O perdão, muito bem, Lorraine. Perdão é o remédio universal. Eu sou da época do Ajax, não estou fazendo aqui comercial, mas é o Ajax da alma. Nós fizemos uma live, acredito que em novembro do ano passado, falando somente sobre perdão. Uma live de 1h30 ou mais, só falando sobre perdão. Está no YouTube essa live. É um assunto muito profundo, mas ao mesmo tempo muito importante a todo momento, tanto para você se perdoar a você. Porque não é justo
Não é justo que você hoje, 2021, dia 25 de março, fique julgando você de 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás. Hoje aquela época você não tem a sabedoria que você tem hoje. Você não tem os recursos que você tem hoje para lidar com a situação, para lidar com as situações que a vida nos apresenta. Então não é justo que você fique se olhando na experiência e fique se culpando. Ou fique culpando alguém, que é muito comum também que a gente culpe, principalmente os pais, que são nossos primeiros educadores, e que fizeram o melhor que podiam. Como que eu posso cobrar e exigir alguma coisa dos meus pais se eles estavam repetindo aquilo que eles receberam? Se você recebeu recurso a mais do que seus pais tinham para te dar, que graça! Agradeça, mas não se julgue nem julgue as outras pessoas. Carregar essa culpa, ou carregar essa mágoa, esse sentimento de tristeza, você, como eu disse, você precisa se desprender disso. Isso torna a sua vida, o fardo, né? O pessoal usa muito a metáfora do fardo pesado demais, a cruz pesada demais. O auto-perdão é mais difícil. A Ana Liana colocou, posto que o tempo não volta. O desafio é maior, mas é necessário, porque você merece. Quando você era jovem, quando você era uma criança, quando você era uma adolescente, você não tinha a sabedoria, você estava aprendendo como você está aprendendo hoje. Então você não pode se julgar e ainda se culpar por as escolhas que você fez. E voltando àquela questão daquela pergunta anterior, isso aconteceu, isso está no passado, você não mora mais lá. Você mora no passado? Você mora no aqui e agora. Nesse presente aqui, interagindo comigo nessa live de quinta-feira à noite, uma lua maravilhosa lá no céu, uma lua muito bonita, uma noite muito linda. Esse momento aqui e agora, você não mora mais no seu passado. Se é para voltar a acessar alguma, se lembrar de alguma coisa, é para que você busque aprendizados. O que eu tenho a aprender com essa experiência? Se eu não tenho mais nada a aprender, que eu volte lá só para catar joias. Joias são memórias, são experiências positivas, que são importantes quando eu não estou passando por um momento em que eu preciso ativar, me colocar em um estado vibracional de energia. Então eu preciso de uma emoção para mudar a energia do meu corpo, porque a função da emoção principal, e que as outras espécies não têm esse privilégio, essa graça, a principal função da emoção é alterar o nível vibracional de energia do corpo. Eu preciso acessar alguma memória, preciso me lembrar, e utilizamos muito isso na programação neurolinguística, utilizamos muito isso Jesus usava isso nas parábolas, nas metáforas, porque você entra na história. Milton Erickson também utilizava muito isso no sistema de hipnose ericksoniana, que foi dado esse nome, mas que ele ajudava as pessoas a encontrar solução, a encontrar cura dentro de si mesmo para aquela dor que está sentindo, através das histórias. Acessando histórias, emoções positivas te colocam no estado emocional mais elevado, e aí, com certeza, a preocupação vai embora, a ansiedade vai embora, porque quando você eleva seu nível vibracional, quando você está numa emoção que te coloca no estado que eu chamo de rico de recursos, a preocupação sai pela porta do fundo, a ansiedade sai pela porta da frente, sai pela janela, a angústia, a tristeza, e aí você
se coloca nesse nível vibracional mais elevado. Essa é a importância da emoção positiva, assim como a emoção negativa vai fazer com que a sua vibração baixe. A pergunta importante diante de qualquer situação. Eu prefiro usar a palavra situação ao invés de problemas. Diante de qualquer situação na vida, sempre se pergunte, o que eu domino dessa situação? O que eu domino nesta situação? A solução está comigo? Se está comigo, o que me impede de resolver? A solução está comigo, então por que eu não resolvo? O que me impede de resolver? Se a solução está comigo, quando que eu vou resolver? Se coloque data. Agora, se a solução não está com você, você tem duas opções, ou você ignora ou você aceita aquela situação. Muito importante para ressignificar essas emoções, esses sentimentos. O que eu faria diferente hoje ao me dar conta que habito um corpo frágil e como a gente está percebendo isso? Se você está acompanhando e não precisa ir muito longe, está chegando para a gente essas informações através das redes sociais. Como somos frágeis. Corpo físico é frágil. E eu vou reformular a pergunta. O que eu faria de diferente? O que você faria de diferente agora ou hoje, ao se dar conta que você habita um corpo muito frágil, um corpo efêmero, mortal? Sabe por quê? Porque eu percebo que as pessoas vivem, muitas vezes eu vejo pelas redes sociais, eu percebo que, e às vezes conversando, muitas pessoas vivem, tomam decisões, fazem escolha e vivem uma vida como se nunca fosse, se fosse viver para sempre. Aquele corpo fosse habitar aquela casa, aquela mansão, aquelas terras, aquelas roupas de grife, aquele carro importado. Eu não estou dizendo que sou contra isso, não, absolutamente. Mas viver como se você, sem humildade, deixar que isso tudo tome conta de você, tire a sua liberdade de escolha. Você não pode se identificar com o que tem forma, porque tudo que tem forma é efêmero, tem prazo de validade, vai ser descartado em algum momento, está envelhecendo. Tudo que tem forma está envelhecendo. Tem um prazo de validade. Inclusive o corpo físico que eu habito, que você habita. Estamos presos, como se estivéssemos presos a esse corpo. Temos uma missão a cumprir. Temos uma jornada de vida. Temos um recado a passar. Somos um instrumento. Temos uma importância no contexto cósmico desse universal. Mas nós temos que estarmos conscientes a todo instante que somos mortais. Que cada momento da vida deve ser vivido com toda a sua intensidade. E não como estamos vivendo hoje, mesmo depois de um ano de pandemia, mesmo depois de um ano em que fomos convidados, todos nós, seres humanos, a refletirmos sobre o nosso modo de vida. A forma como estamos vivendo. Que hábitos eu preciso mudar? Para hábitos ruins, hábitos que não estão alinhados com a natureza. Para te ajudar a responder isso, qual tem sido, isso está no meu primeiro livro, que é muito interessante até, esse livro que foi sorteado ontem no programa do Eliandro, e que está disponível na editora, e eu tenho algumas unidades aqui, mas poucas,
que te impede de viver feliz, e também tem o livro no formato e-book pela Amazon. Dentro do livro tem essas perguntas também, que ajudam a nos questionarmos, a refletirmos sobre o nosso modo de vida. Que é muito importante que a gente faça uma pausa, que a gente desacelere os ponteiros desse relógio. E comece a refletir, mas espera aí. Não é possível que eu não vá entender o recado. E para te ajudar a identificar esses hábitos, se é que alguém não tem já uma listinha de hábitos a serem mudados, ou a serem formados e criados, qual tem sido o meu nível? Quando eu falo o meu, o seu, você falando para si, você que está me ouvindo, está me vendo, qual tem sido o seu nível, o meu nível de relação comigo mesmo? Com a pessoa com quem eu compartilho um relacionamento, com a minha família, com os meus irmãos fraternos. Quando falo irmãos fraternos, como somos filhos da mesma fonte, portanto, são muitos. Eu diria que são quantidade enorme espalhada pelo planeta. Quase 8 bilhões de eus. Porque é você. Se você começar a olhar para as pessoas como se fosse um espelho de você, como se fosse a pessoa que você mais ama nessa existência, você vai mudar o teu comportamento com aquela mulher, com aquele senhor, com aquele jovem, sem julgar, sem criticar e sem condenar. A menos que você faça isso com as pessoas que você ama o tempo todo, acredito que não. Acredito que a nossa relação com as pessoas mais próximas, ela é diferente das pessoas que não são tão próximas de nós. E não deveria haver esta diferenciação. Não deveria haver essa discriminação. A natureza não faz isso. Nós temos que aprender com a natureza. E existem alguns mandamentos também, num livro aí, muito conhecido e famoso, que fala sobre esse assunto. Portanto, qual tem sido o meu nível de relação comigo mesmo? O seu nível de relação com você? É uma relação de intimidade ou uma relação de interatividade? Você interage só. Você ainda tem preconceitos com algumas partes do seu corpo? Você ainda tem algumas crenças limitantes? Tem partes do seu corpo que você não toca, porque ainda você acha que isso, que aquilo, você tem um monte de pudor? O corpo que você habita é um templo sagrado. Porque você está habitando esse templo por um curto período de tempo. Não é muito tempo, não. Por isso a relação precisa ser muito próxima o tempo todo. Assim como da pessoa com quem você... Vamos parar um pouquinho e refletir. Se nós começarmos a avaliar, a refletir sobre a qualidade da nossa relação conosco, com as pessoas que estão à nossa volta, com os irmãos fraternos, com as coisas, com tudo que me cerca, com a natureza, eu tenho certeza, não vai sobrar tempo na sua vida para você ficar gastando com tanta internet, com tanta rede social, como eu vejo muitas pessoas. Só você pegar ali e você fazer. As pessoas passam muito tempo à frente da televisão, que eu já faz mais de 2, 3 anos que você não está vendo televisão. Não tem. Tem rede social, mas você então eu preciso me gerenciar à frente da rede social, com distrações, porque tem muito conteúdo importante, tem muito programa importante. Nesse momento está tendo transmissão, às 20 horas começou aí, aqui no Instagram tem umas 40 pessoas fazendo transmissão ao vivo, agora às 21h30, junto comigo, começou mais uma... É muita gente fazendo transmissão ao vivo, tem muito conteúdo interessante na internet, mas tem muita distração também. Distração é perda de tempo.
Tudo bem, o cérebro precisa se distrair de vez em quando. Mas cuidado com esse hábito de distração. Será que esse hábito já não está consumindo muito da sua vida? Que não é imortal? Corpo, né? A sua existência, na verdade, a vida é o espírito, a sua alma, mas a tua existência nesse plano não. Tem um prazo para ficar aqui. Você está desperdiçando sua vida. É a vida que está passando, não é o tempo. A Gi falando que se livrou da TV há anos. Muito bem. No começo é complicado, como toda mudança de hábito, vai existir resistência, né, Gi? No início. Até você se acostumar, vai ter resistência. Você vai se sentir tentado a voltar. Se você vai na casa de algum amigo ou amiga, está passando em algum lugar que tem televisão, você meio, sabe, vamos lá, vamos, só um programinha, só um... Não caia na tentação. Não dê o primeiro gole. Se você cair na tentação, você vai querer... Não adianta, você vai querer... Nossa, mas está passando um negócio tão legal na televisão, eu acho que se eu parcelar em tantas vezes, eu consigo... Ou eu vou pegar, ela está lá no fundo do... Né? Você não desfez. Eu desfiz da televisão, que é para ter certeza que eu não ia utilizar mais mesmo. Não tem. Doei. Está sendo utilizada e bem utilizada por outras pessoas. Não está fazendo a menor falta. Com certeza agradeci, porque ela me serviu por muito tempo. A relação tua com as coisas é importante. As coisas que te cercam estão aí para te servir. A mesma qualidade que deveria, pelo menos, acredito que você tem com relação às pessoas, a mesma qualidade que você tem, o mesmo carinho, a mesma atenção que você tem com as pessoas, você tem que ter com as coisas. Você já se deu conta que numa relação com as coisas, a tendência é que elas durem mais quando a relação é uma relação de zelo, de atenção e de cuidado, de carinho? E que as coisas normalmente duram menos? Por exemplo... o próprio celular que você tem, o computador, o carro, qualquer coisa que você tenha, o relógio, qualquer coisa, o óculos. Se eu não tiver uma relação de cuidado e zelo com o meu óculos, ele vai riscar todo, ele vai ficar todo sujo, ele vai começar a abrir, vai quebrar, se eu deixar em qualquer lugar. Por isso eu tenho que ter uma relação de gratidão, porque está aqui para me servir. É uma coisa, mas é uma forma de energia. Como tudo, como eu sou, você é uma forma de energia vibrando num nível de frequência diferente. Preste atenção. Citei um exemplo uma vez, acho que foi numa live, ou foi no livro que eu citei o exemplo do chuveiro. Eu morava em Belém, o chuveiro começou a dar alguns sinais. Mas como eu estava escrevendo o livro nessa época, eu tenho que praticar aquilo que eu estou falando no livro, estou escrevendo no livro sobre você estar atento aos sinais que o teu corpo dá, que a natureza dá os sinais, que as coisas à sua volta também dão. E o chuveiro começou um barulhinho estranho. Falei, olha, eu acho que eu vou olhar. Peguei um final de semana que estava em casa, geralmente aos domingos, que eu trabalhava de segunda a sábado, domingo também, eventualmente, mas eu tinha um tempinho mais livre, coloquei uma escada, desliguei direitinho, com segurança, desliguei lá o interruptor, fui lá, abri a tomada, quando eu puxei a tomada, estava derretendo a parte de dentro ali da tomada. Estava derretendo, estava fazendo um barulhinho, e a minha audição é boa. Minha audição é muito boa, tenho muito a agradecer a minha audição. Porque eu um estalinho assim bem longe, eu falei, mas tem alguma coisa estalando, estranho. Ele estava dando sinal. Imagina se eu não estou atento a esses sinais e continuo tomando banho, aí estava, né, tudo bem, de vez em quando, aí a pessoa vai lá, eu não uso muito o quente, mas de repente, de vez em quando, o morno, porque mesmo em Belém tem alguns dias que você precisa colocar no morno. Daqui a pouco o que vai acontecer? O que iria acontecer com aquele? Ia me dar um tremendo de um susto, né? Tremendo de um susto, com certeza. No mínimo, e o risco de princípios de incêndio. Então, atenção, como que tem sido essa relação? E com a sua esposa, com a pessoa com quem você compartilha uma relação. Como tem sido o nível de relação com a sua esposa, com o seu esposo? Tá calor, né, pessoal? Aí eu começo a brilhar aqui, parece que eu usei óleo.
mas não é óleo não, é suor, é transpiração mesmo, tá calor. Como tem sido essa relação? É de interação ou é de intimidade? Na maioria das vezes, a relação que eu percebo, muita relação entre parceiros, parceiro, parceira, esposo, esposa, e parceiros em geral, até mesmo pais e filhos, uma relação que falta intimidade. Aquela intimidade do filho ou da filha falar sobre qualquer assunto com o pai e a mãe, ter liberdade para tirar as dúvidas, para fazer perguntas, sem melindre, sem receio de que o pai vai corrigir, do que o pai vai achar ruim, ou a mãe, daquela pergunta que ele considera, segundo o seu mapa de representação, inadequada para uma criança ou para um adolescente. Se o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu esposo não tem essa liberdade de falar sobre qualquer coisa com você, não há uma relação de intimidade. Não há. É uma relação de interatividade, mas não é uma relação de intimidade. Intimidade, a outra pessoa não pode ter receio de falar sobre nada com você. Tem a liberdade de falar com você. Tanto filho, filha, quanto irmão, pai, e companheiro e companheira também. Porque você não tira essa dúvida, você não fala com você, vai falar com outra pessoa, falar com pessoas lá do dia a dia. Vai tirar essas dúvidas, de repente, com as pessoas erradas, no sentido de que não é a pessoa mais adequada para dar orientação, para responder aquela dúvida. Como tem sido a relação? Será que não precisa mudar alguns hábitos e comportamentos? Falamos agora há pouco que nós muitas vezes temos o costume de viver como se fôssemos viver para sempre, né? A nossa existência física nesse planeta, né? Nessa vida, para sempre. E numa relação, muitas vezes, você nota essa diferença. Numa relação, você percebe essa diferença. Mas a relação, quando começa uma relação afetiva, tem aquele calor das emoções. E com o tempo vêm os hábitos, vão se tornando hábitos. Alguns comportamentos ficam automáticos. Cai na rotina do automatismo. Até mesmo o eu te amo fica no automático. É uma tendência que o cérebro tem. E aí a relação começa a ficar o quê? Morna. Porque começa a faltar o quê? O momento. Como se você estivesse ali vivendo novamente aquele momento que você conheceu, aquele momento que vocês se conheceram, que vocês se casaram, ou que vocês tiveram o primeiro beijo. Aquele momento especial, aquela emoção toda especial que tomava conta da relação. Aquela relação florescendo no início. Que não pode, cuidado. É uma relação sempre a três. Isso é muito importante, que os dois cultivem a relação. É necessário cultivar, senão ela murcha como qualquer... E aí, no dia a dia isso precisa ser feito, não somente no aniversário, não somente uma vez por ano, ou poucas vezes ao ano, não, todos os dias. Todos os dias. Porque você não sabe qual vai ser o último dia. Você não sabe qual vai ser o último momento. É necessário viver aquele momento. Ao se despedir, despedir, abraçar, sentir a pessoa. Quando você abraça, abraçar sentindo e transmitindo aquela energia do abraço. Do eu amo você, sinta-se amada, sinta-se amado. Porque também é muito interessante quando você fala eu te amo, eu te amo, eu te amo, você está transferindo Vamos refletir, né? Esses dias eu ouvi falar sobre isso e fez sentido para mim. Por isso que eu gosto, às vezes, muitas vezes, de falar sinta-se amada, sinta-se amado. Porque quando eu falo sinta-se amada, sinta-se amado, eu
estou com a responsabilidade comigo. Eu não estou transferindo o ônus. E quando eu falo eu te amo, a outra pessoa meio que se sente na obrigação de responder alguma coisa, ou não é? Você recebe um eu te amo, eu te amo, eu te amo, te amo, te amo, também te amo, e também te amo é de doer. Também te amo. Né? E às vezes rapidinho, assim, meio que engolindo o final das palavras. Sinta-se amada, sinta-se amado, ou então eu amo você, sinta-se amada. Abraça, invista alguns instantes nesse abraço e depois se despeça e vá para o teu trabalho, vá para as suas obrigações. Faça o mesmo com o filho e a filha, com a família, faça o mesmo com o porteiro do seu prédio. Não digo abraçar e falar eu amo você, mas dá um bom dia. Aquele bom dia gostoso, mesmo que de repente aquele porteiro, aquela porteira passou a noite, você sai, né? Sai, lá em Belém eu saía de manhã, normalmente estava na troca, né? Antes das 7 da manhã, quem tinha pernoitado e quem estava chegando para poder assumir a portaria. Obviamente quem passou a noite toda é enjoativo, né? O trabalho à noite. Eu acredito que seja cansativo também, essa rotina. Apesar da pessoa ter ali algumas distrações, mas ela tem que estar muito atenta ao que está acontecendo. E aí, nem sempre a pessoa dá aquele bom dia, mas não importa, você entrega aquele bom dia. Aquele sorriso, e já fala de alguma coisa que você sabe que vai levantar, vai fazer a pessoa sair daquele estado, já se animar um pouquinho, já deseja para ela que ela durma bem o dia todo, que ela descanse, ela já vai falar que não vai para casa, que vai para o mercado, que ainda vai fazer isso, fazer que tem mais um emprego, não importa, pelo menos já saiu daquela cara, daquele estado ali, daquela sonolência de repente, daquele cansaço, até a pessoa se animar um pouquinho mais, com o seu bom dia. E você sai na rua da mesma forma, você pega um ônibus, lá em Belém tem um senhor na esquina, que eu estou com saudade até, saudade de todos, né? De todos, eu sinto muito, assim, eu sou muito nessa relação, nesse contato de falar, meu Deus, por onde eu passei, eu tenho saudade até daquilo que eu ainda não, das pessoas que eu nem conheci. Mas naquele sentimento gostoso de saudade, aquela coisa assim de... Imagina um senhor numa esquina, ele dentro de um carrinho, numa esquina que ele conserta sapato. E você precisa ver o bom dia que ele dava, e que ele recebia também. Maravilhoso aquele bom dia. E mesmo no trabalho, você que atende pessoas, né? Trabalhei mais de 30 por volta de 35 anos no varejo, atendendo pessoas. E aí você começa de manhã cedo, trabalhei de caixa também, caixa de banco, caixa de loja, em plena Páscoa, em pleno Natal, que passa de milhares de pessoas no seu caixa, num dia. E de repente você já, né, não acordou legal naquele dia, e aí você chega lá, e o primeiro cliente, ou o segundo, ou o terceiro que chega no teu caixa, já chega daquele jeito. Já veio da vida de mau humor, de mal com a vida. E já solta em você que você, de repente, é a primeira pessoa com quem ele vai projetar suas sombras naquele dia, ou é a segunda, ou terceira, não sei. Mas ele é apenas a terceira, a primeira, a segunda, são as primeiras pessoas que eu estou atendendo, ou então eu tenho muitos outros seres humanos para atender ao longo do dia. Você imagina se eu recebo aquela energia daquela pessoa e não processo corretamente e não converto essa energia. Se eu recebo aquele estímulo e guardo, e fico remoendo aquilo, porque nós somos bons em remoer. Temos o hábito de fazer isso, de ficar remoendo as coisas. E aí começa a falar para os outros, né? Depois que o cliente vai embora, aí fala com o colega do lado, chama a fiscal de caixa, chama o supervisor ali, o chefe, ainda fala, tá vendo como que o cara me atendeu? Isso aconteceu essa semana no mercado que eu faço compras. Estava ali no self-checkout, nem estava no caixa, no self-checkout você faz seu próprio atendimento, e do lado tinha um caixa, um só, que agora com o self-checkout diminuiu a quantidade de caixas, com pessoas atendendo, com caixas mesmo, presenciais. E aí, falando com a menina que estava ali no self-checkout, que deve ser a fiscal, e falando de uma cliente que chegou lá, isso já tinha acontecido há algum tempo, hein?
E eu estava chegando e ouvindo, e participando, né? Porque eu estava ouvindo a conversa, e comecei a operar o self-checkout e ouvindo. Eu vi que o menino lá, o caixa, estava meio assim de cabeça, meio cabisbaixo, e a menina falando, e ele interagindo, aí veio outra pessoa falando do mesmo assunto, da cliente que chegou, que estava fazendo a troca, que ela não entendeu que era a hora da troca, que foi falar até com o gerente, falar mal do menino, do operador que estava recém chegando no caixa. Imagina, ele estava começando a trabalhar, e até às 10 da noite, era de tarde ainda. E, claro que eu, né, depois no final, falei, não, ergue a cabeça, isso acontece, a pessoa e tal, e é isso mesmo, e ela deixa que ela leva, não vai guardar isso. Para que você vai ficar guardando isso? Isso é lixo. Não guarda. Como dizem na expressão popular, entra por aqui, sai por aqui. A pessoa está falando, está desabafando, deixa que fala. O que você domina naquela situação? A solução está com você? Não, o menino estava recém começando a operar caixa. É o trabalho dele. Foi falar com o gerente, corre o risco de ser mandado embora. Mas tem a fiscal, que é a chefe direto. Vamos deixar que as coisas aconteçam. E aí fica aquela conversa e a pessoa fica ruminando aquilo. Fica ruminando a tarde toda. E aí isso influencia nos próximos atendimentos. A qualidade de vida dela vai sair para o almoço. Já não vai ter aquele apetite todo para se alimentar. Aquele dia vai chegar em casa, vai levar aquilo para a esposa, para o esposo, para o pet, para o cãozinho, para o gatinho, que não vai receber os afagos, né? De repente, a pessoa chega estressada em casa, carregando ainda aquele mau atendimento que foi feito lá no início da tarde. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente carrega isso nas nossas relações? São estímulos, como tantos outros estímulos que nós recebemos. São estímulos negativos. Você fez uma representação negativa, porque na verdade o estímulo da pessoa é neutro. Quando chegou no teu sistema sensorial, no teu cérebro, você deu um significado para aquilo. E o teu significado é que aquele estímulo era negativo, aquela crítica daquela pessoa era negativa. Crítica negativa para você. E aí você fica ruminando aquilo. Muito importante que nós saibamos, que a gente saiba, que tenha esse domínio das emoções, sobre os estímulos que você recebe, que não passa de energia, é uma energia que está entrando. Pensamentos são energia, as pessoas falando são energia, a intenção tem energia. E se você recebe essa frequência, esse estímulo, como eu disse agora há pouco, capta, não converte corretamente e não canaliza, você vai sair por aí disparando, dispersando energia em quem não tem que ficar ouvindo aquilo. Você está gastando energia, desperdiçando energia. Pega aquela energia que está entrando e converte aquela energia e canaliza para algo de produtivo para você, para escolhas produtivas. Ou então simplesmente ignora. Muito bem. Ainda falando sobre mudança de hábitos. Hoje, deixa eu ver o horário aqui. Nossa, já são 9h30, gente. Pelo amor de Deus. Como essa hora passa? Meu Deus, já 9h30. Vamos lá. Mais questionamentos, mais perguntas aqui, mais algumas perguntas para que a gente possa fechar melhor esse assunto. Não vai dar para fechar bem, não, mas como você vê, a hora passa muito rápido. Como eu disse, a relação não é somente a relação com você, a relação com quem habita a mesma lar que você, a mesma casa, o mesmo trabalho, a sua vida, a sua existência, as coisas também. A sua relação com as coisas, com tudo que te cerca, com as demais espécies que habitam o planeta, com o próprio planeta em si. Eu acredito que não tem um melhor momento que esse para a gente refletir sobre a nossa relação conosco, a nossa relação com as outras pessoas, todas, não somente os familiares e amigos, todos os outros seres humanos, a nossa empatia com a natureza, não somente com as pessoas, e com tudo que me cerca. Como tem sido esse nível de relação?
Você ainda se considera o centro do universo? Não. Porque tem pessoas que se consideram o centro do universo. Ainda tem essa ideia, vou usar aqui um pouco da filosofia, essa ideia de que o antropocentrismo, né? É isso? Essa expressão? Antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro do universo. Ainda tem essa concepção de que eu estou aqui e o homem, tudo o restante está aqui, né? E eu sou o soberano sobre todas as demais espécies. Posso fazer o que eu quiser, posso explorar. Como tem muitas pessoas que fazem isso. Se acham no direito de explorar outras vidas. Só uma informação para a gente atualizar um pouquinho, e para que a gente possa levar essa reflexão para casa, para a família, para os amigos, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Nós não vivemos mais. Isso faz sentido para mim, nesse período do antropocentrismo. Nós vivemos no biocentrismo. Biocentrismo, o centro da vida é a própria vida. O centro da vida não é o homem. O centro da vida é a própria vida. Tudo que tem vida tem direitos como você tem. Não é porque você é um ser humano que você se vê no direito de pegar um pássaro e botar numa gaiola e se divertir para a sua própria diversão. Eu sei que existem casos, exceções de pássaros e animais que já estão tão domesticados que se soltar na natureza não vão durar muito. Mas existem casos de que as pessoas ganham muito dinheiro vendendo esses animais. Não somente pássaros. Pelo mundo todo, estou falando como humanidade. De tirar a vida de um elefante para o marfim, das suas presas, e descarta todo o resto. Ou de um jacaré para pegar o couro, para que você possa ter uma sacola, uma bolsa, né? Bolsa, uma roupa, ou outros animais. Ah, Zé, mas isso hoje em dia já está mais... Não, ainda continua acontecendo muito isso à sua volta. E será que você mesmo, na tua relação com tudo que te cerca, com a natureza, será que essa relação... Se fosse para fazer uma conta entre crédito e débito, o que você acha em relação à natureza? Nós estamos credores ou devedores? Lembrando que a natureza nos supre, nos nutre. Hoje, inclusive, eu estava falando sobre a nossa relação com a água. Os orientais falam muito sobre a relação com a água. Existem até técnicas... Porque a água, o corpo que nós habitamos é 70% em média, mais de 70% água, o corpo de um adulto. Ou seja, o teu corpo é água, é ar, são os elementais da natureza que formaram esse aqui, que formaram esse que você habita. Principalmente a água, por isso a nossa interação com a água. Quando você pega a água e simplesmente pega e toma, e quando você não está com a energia legal, quando você está vibrando energia muito baixa, está vibrando ódio, vergonha, raiva, ressentimento, estresse, você está envenenando a sua água. E se você está servindo alguém com essa raiva, você está mais envenenando da pessoa morrer? Não, envenenando de energia negativa. A água tem uma sensibilidade, as moléculas da água, elas podem ser reestruturadas. Existem estudos sobre isso, está no meu 3º livro. Existem estudos sobre as moléculas da água, a sensibilidade às emoções. É muito importante que a nossa relação com a água seja uma relação de
de devoção, e não uma relação exploratória, esbanjatória, esbanjando água. Porque existem países que já não têm tanta água, e até mesmo estados brasileiros, que as pessoas não têm esse recurso com a mesma abundância que nós temos aqui no sul, ou em outras regiões. O norte é muito rico deste recurso. Como tem água, meu Deus, como tem rios, como tem fontes maravilhosas na região norte. Quanta riqueza naquela região. Mas isso não nos dá o direito de nós explorarmos, de nós aproveitarmos ao máximo, jogarmos lixo dentro dos rios. Você faz ideia de quantas toneladas de lixo um ser humano produz? Você, eu, produzimos ao longo da nossa vida? Olha o nosso rastro que nós estamos deixando nesse planeta. E eu vou ser bem sincero com você com relação àquela pergunta que eu fiz agora há pouco. Na relação débito e crédito, nós estamos muito devedores com a natureza e com o planeta. Quem sabe não é o momento de nós pararmos e refletirmos um pouquinho por que hábitos nós temos que mudar para melhorarmos a nós, para nos aproximarmos, para termos uma relação de empatia com a natureza e não essa relação exploratória. Segundo pesquisa, um ser humano, em média, durante sua vida, produz mais de 25 mil quilos de lixo. Mais de 27 toneladas de lixo, para ser assim numa... Não sei como fizeram esse estudo, mas com certeza, se você avaliar quanto de lixo você produz por dia, segundo essa pesquisa, cada ser humano produz em média mais de 1 quilo de lixo por dia. Quanto de desperdício tem nesse lixo? Quanto desse lixo vai para a natureza? Não é bem reciclado. São colocados em locais não adequados. Não são bem tratados. Ou até mesmo a falta da consciência de nós, quando a gente está andando, caminhando, a gente faz trilhas por aqui, eventualmente, um dia desse nós fizemos, e acredito que no próximo final de semana, se não o outro, vamos fazer outra trilha. E não é muito complicado, muito difícil. A Gita aí, que faz trilha, o Felipe também, quem mais? O André, o pessoal que tiver aí que faz trilha, pode falar. Não é muito, eu tenho certeza que vocês não fazem isso, que eu conheço um pouco vocês. Mas quando a gente encontra de lata de refrigerante, garrafa PET e um monte de outros lixos que vão levar anos para se decomporem na natureza, são simplesmente jogados na trilha. A pessoa está andando e simplesmente termina de beber aquilo e joga ali. Descarta ali mesmo. Além de produzir tudo isso de lixo, ainda joga lixo por onde passa. Qual tem sido, é muito importante que a gente reflita sobre isso. Qual tem sido a minha marca por onde eu tenho passado? Para a gente ir fechando já essa nossa live de hoje, que eu não sei por que esse relógio acelera tanto quando eu faço live. Qual tem sido o seu legado por onde você tem passado? Qual tem sido a sua marca? Por isso, um convite para reflexão. Faça uma lista, atividade para amanhã. Faça uma lista por escrito de todas as atividades do dia de amanhã. Todas, faça uma lista amanhã, de todas as atividades que você teve ao longo do dia de amanhã. Sexta-feira, no final do dia, faça a lista, todas as atividades que eu tive ao longo do dia. Depois, na frente, aquelas atividades que são hábitos. E aí você seleciona os hábitos e coloca na frente de cada hábito que você listou, daquelas atividades, sinal de positivo e negativo. Aquilo que é negativo, você considera negativo, aquilo que você considera positivo. Faça isso amanhã. E aí,
Cuidado, porque nós seres humanos temos esse costume de muitas vezes acorda animado, hoje eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, quero mudar tudo. Mude um hábito por vez. Mude um hábito por vez. Aí quer mudar tudo e não muda nada. Muda um hábito por vez. Escolha um hábito dessa lista de amanhã, um hábito que você considera ruim, e você muda. E cria um novo hábito. Formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. Alguém já ouviu essa expressão? É familiar para alguém? O Sabino está ainda aí? Se o Sabino está aí, ele se lembra. Tá aí a minha filhada. Dani tá aí. Oi, princesa. Formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. Alguém se lembra dessa expressão? De onde? Aonde é que você ouviu falar sobre isso? Então você cria um novo hábito, forma um novo hábito saudável e elimina um hábito que você considera ruim. Por exemplo, antes de dormir, ler uma página de um livro, pode ser um desse livro aqui, ou qualquer outro livro, em vez de você acessar as redes sociais, leia a página de um livro. Você está trocando um hábito não muito saudável para um hábito saudável. Outro exemplo, elogiar uma pessoa em vez de criticar. Amanhã você vai fazer a lista, pode ser para sábado. Olha, hoje, sábado, eu vou elogiar uma pessoa. Elogiar realmente, sendo sincero, não para cumprir tabela, não. Mas elogie uma pessoa ao invés de criticar. O que mais? De repente a gente tem aquele hábito de reclamar. Então comece a agradecer mais e reclamar menos. E quando você se der conta que você vai entrar na pilha de alguém para começar a reclamar de alguma coisa, eu coloquei isso na lista ontem. Eu reclamei disso, reclamei daquilo, entrei na pilha, na conversinha, na rodinha lá, a pessoa estava reclamando, eu ajudei a reclamar. Então, risco, coloco lá negativo, que isso é um hábito negativo. Afinal de contas, reclamar vai te ajudar em alguma coisa? Reclamar de governo, reclamar de prefeito, do vírus, reclamar do teu chefe, vai resolver alguma coisa na rodinha de amigos? Na hora do almoço? No bate-papo do boteco? No happy hour? Vai extravasar, mas ficar reclamando é clamar mais daquilo. Será que você não entendeu isso? São níveis de energia, pessoal. As palavras têm energia e você está emanando essa energia, está vibrando isso. E você vai plantar e vai colher. É mais daquilo que você está pedindo quando eu reclamo. Eu estou clamando mais, estou pedindo mais daquilo. Então, substituindo, em vez de reclamar, vamos começar a agradecer. Nós temos tantas coisas a agradecer, tantos motivos para agradecer, para sermos gratos. Estamos aqui vivos. Quantas pessoas não estão tendo essa graça hoje? Só pela pandemia, pelo vírus, segundo a estatística, antes de ontem, porque parece que os dados de ontem não são muito... Antes de ontem, parece que houve uma confusão aí. Mais de 3.150 pessoas só perderam, né? Voltaram para casa pelo motivo do Covid. Mais de 3.150 pessoas, no último dado que eu tenho, acho que de segunda-feira, se não me engano. Mais de 3.000. Fora as demais doenças e causas das pessoas estarem tirando suas próprias vidas, abreviando, voltando para casa, enfim, chegando o seu momento. Na Torre Gêmeas, eram quantas pessoas morreram nas Torres Gêmeas? Alguém se lembra? Foram 3.000, né, André? O André aqui é a nossa enciclopédia. A gente brinca que o André está aí na live, a nossa enciclopédia. Rapaz que sabe das coisas. Acredito que seja 3.000. E olha que naquela época, isso já faz algum tempo, o que aconteceu? Qual foi a reação dos Estados Unidos com a queda das Torres Gêmeas? 3.000 pessoas perderam a vida na queda das duas torres. A gente está tendo isso por dia, só pelo Covid. Será que não temos que, de repente, agradecer, em vez de começar a reclamar?
ocupar nosso tempo vibrando boas energias. Eu não posso fazer muito pelas pessoas que estão lá distantes, para as pessoas que estão voltando para casa, elas estão se desapegando, estão se livrando do seu corpo físico, já estão indo. Para as pessoas que estão ficando, para os familiares, a dor é muito grande. Não estão preparados para isso muitas vezes, a maioria das vezes não. Vibrando energia de compaixão, de acalento, de força realmente, para que essas pessoas superem, para que você supere quem está tendo essas notícias ruins, pessoas próximas, vibrar esse tipo de energia para as pessoas, e não reclamar, e não ficar falando isso, aquilo, e ficar praguejando. Para que ficar praguejando? Esse maldito vírus do inferno. O vírus é um ser vivo que está lutando pela sobrevivência dele, como você está lutando pela sua. Eu não estou defendendo ele. Mas a gente tem que entender que a natureza dele é essa. Tome cuidado você. Você tem um sistema, você faz ideia de quantos trilhões de células habita seu corpo? Meu Deus, são muitos trilhões de células. Dependendo do hábito alimentar, do seu comportamento emocional, você não ajuda, não fortalece essas células. Então, vamos mudar os hábitos para fortalecer as células, para a gente ajudar a nossa natureza, para que a gente possa superar toda e qualquer dificuldade, que afinal de contas, o tempo todo o nosso organismo já está combatendo. Nós convivemos com muitas bactérias no nosso interior. Dependendo dos nossos hábitos, elas são saudáveis, elas nos ajudam ou elas são nossas inimigas. Formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. Então você faz aquela listinha, depois escolhe um hábito que você vai formar e um hábito que você vai trocar. Dar uma volta na quadra, no quarteirão, em vez de ligar a televisão à noite. Terminou de jantar, terminou de fazer a refeição do jantar. Vamos para o sofá, né? Porque o corpo pede sofá. Em vez de ir para o sofá ligar a televisão, ou evita, pelo amor de Deus, de comer na frente da televisão também, né? Faz a refeição ali com a sua família, com seus familiares, e depois dá uma volta. Ah, não vou na quadra, Zé, não sei o quê. Dá uma volta no quintal. Faça alguma coisa, se movimente. É um hábito saudável em relação a você ir lá e ligar a televisão e sentar o popozão no sofá. E aí até a digestão vai ser um pouco prejudicada, porque você senta, relaxa, e já começa a se jogar e deita. Formarei bons hábitos, né, Sabino, tá? Nos 10 pergaminhos do Jog Mandino, do livro O Maior Vendedor do Mundo. Se não me engano, é o primeiro pergaminho. Formarei bons hábitos, é um resumo do primeiro pergaminho. Formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. Se é para ser escravo de hábitos, que eu seja escravo de bons hábitos. Resumindo o primeiro pergaminho, que ele é extenso. Depois, se tiver curiosidade, baixa na internet, você vai encontrar facilmente os 10 pergaminhos de Og Mandino. Pessoal, gratidão, prometo que eu vou responder depois as mensagens de vocês, para a gente ganhar um pouco mais de tempo nos conteúdos, olha que a hora já passou rapidamente. Gratidão a todos dessa quinta-feira, gratidão imensa. Tenha uma excepcional noite e até a próxima quinta. E olha, sábado tem lá no Facebook do Leandro VR, tem sorteio desse livro. 21 horas começa Túnel do Tempo. Leandro VR. Excepcional noite a todos. Gratidão.